Evangelho de João, capítulo 3. A palavra do Senhor nos diz assim, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno de sua mãe e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como podes suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome nesta noite. Eu creio que o Senhor já ministrou nos nossos corações, através do testemunho do teu filho, através do louvor. Continue falando conosco através desta palavra, no nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer uma palavra nesta noite sobre um tema: visão e atitude do nascido do Espírito. Nesse texto, nós vemos aqui um encontro de Nicodemos, o mestre da lei, um homem sábio, que estudava muito bem a Torá. Quando eu falo Torá, é o Velho Testamento. Esse Nicodemos, ele era considerado um mestre na época de Jesus. Ele tinha também seus seguidores, ele era estudioso. Mas quando ele fica sabendo de Jesus, o Messias, aquele que haveria de vir, aquele que os judeus estavam esperando, o Messias, e tinha todo um protocolo, vamos dizer assim, para a vinda do Messias. O Messias tinha que fazer vários tipos de milagres, o Messias tinha que ter uma certa qualidade, vamos dizer assim. E Nicodemos percebeu que Jesus se enquadrava, ele queria tirar suas dúvidas sobre Jesus. Ele queria ter a certeza se Jesus realmente era o Messias a qual o povo de Israel estava esperando. E quando nós observamos aqui o texto, Nicodemos, ele foi ter com Jesus num período noturno, à noite. Alguns dizem que foi à noite porque não queria ser visto pela sociedade. Não queria que as pessoas vissem Nicodemos encontrar Jesus. Por ele ser o mestre da lei. Talvez ficou com vergonha. Outros dizem não. Ele foi à noite porque ele queria ter mais tempo com Jesus. Porque Jesus, durante o dia, talvez estava trabalhando, e ele também no seu trabalho em si, Jesus fazendo o seu trabalho missionário, né? Jesus foi um grande missionário. E aqui nós vemos Jesus tendo esse encontro com Nicodemos. Então eu gosto dessa segunda opção. Nicodemos foi ter com Jesus à noite porque ele queria ter mais tempo com Jesus. Ele queria ter um tempo mais amplo para conversar, para perguntar a Jesus tudo aquilo que ele queria saber sobre Jesus. E o texto vai discorrendo, o qual nós lemos, e Jesus, percebendo a fala de Nicodemos, ouvindo a fala de Nicodemos, a primeira fala que Nicodemos fala para Jesus é: olha, bem sei que tu és um homem de Deus, vindo de Deus, como diz lá no versículo 2, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele.
Nicodemos, eu creio né, que queria impressionar Jesus, queria chamar a atenção de Jesus, queria elogiar Jesus. Olha, bem sabemos que tu és mestre, porque ninguém faz o milagre que tu fazes se não vem de Deus, se não vem dos céus. Mas Jesus, observando que Nicodemos estava escondendo algo dentro dele, este é o meu entendimento desse texto. Jesus de cara responde: Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos estava ali querendo ver o reino, dando uma dedução daquilo que Jesus seria, logicamente, mas Nicodemos ainda, ele não teve, ou não tinha tido um encontro com Jesus. Nicodemos ainda não tinha sido batizado por João Batista. Nicodemos ainda realmente não conhecia a verdade. Por isso Jesus fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não me engana, Nicodemos, não é bem assim. Não vem pensando que você já está tudo certo, se tudo aquilo que você faz está tudo certo. Não, ainda falta alguma coisa para você. Falta você nascer de novo. Só o conhecimento, né, de ouvir falar não nos aproxima de Deus. É preciso nós nascer de novo, como diz aqui Jesus Cristo. Então, só eu saber, só eu ler, mas não tomar uma atitude, em outras palavras, não vai resolver o meu problema. Nicodemos era estudioso. Nicodemos, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia os profetas, ele conhecia os salmos. Nicodemos sabia, talvez até de cor, muitos textos da Bíblia. Mas quando ele foi ter com Jesus, este conhecimento teórico, superficial, raso de Nicodemos, não foi suficiente para convencer Jesus. Jesus de cara observou para ele: Nicodemos, não, só isso não é o suficiente, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Esse nascer de novo, Jesus estava dizendo para Nicodemos: houve um profeta que surgiu, João Batista, ele veio batizando com água, Nicodemos. É preciso você batizar nas águas, Nicodemos, para a remissão dos seus pecados. É preciso você batizar no Espírito, com fogo, como diz a palavra, que Jesus veio batizar com o Espírito Santo. João Batista veio batizar com água. Jesus veio para batizar com fogo, segundo a palavra. Então Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, só o seu conhecimento não resolve. Só de você ter em mente a Sagrada Escritura não resolve. O que resolve é a prática disso. O que resolve é eu colocar em prática a palavra, os ensinamentos. Assim como os discípulos que seguiram a Jesus fizeram. Os discípulos seguiram a Jesus, deixaram tudo, deixaram a pescaria, deixaram seus afazeres para seguir a Jesus. Da mesma forma, nós hoje, não adianta só o conhecimento, só de ouvir falar, nós temos que tomar atitude, nós temos que ter prática de vida cristã. Nós precisamos realmente fazer com que outras pessoas se acheguem a Deus através do meu testemunho de vida cristã. A vida cristã não é simplesmente para mim, a vida cristã é para que eu distribua isso para os outros. Nós estamos na era da informática tecnológica, usamos a palavra compartilhar. Essa palavra compartilhar se dá também no mundo evangélico. Nós temos que compartilhar a palavra. E observa bem que nós estamos num contexto tão incrédulo, que às vezes você compartilha algo da parte do Senhor, não existe compartilhamento disso, mas quando se compartilha algo da desgraça dos outros, aí milhões de pessoas compartilham. As pessoas hoje têm vergonha de compartilhar a palavra, têm vergonha de compartilhar um louvor, têm vergonha de colocar uma mensagem no WhatsApp, um versículo bíblico e passar para os seus amigos. Elas acham que isso é vulgar, têm vergonha disso. Mas o que nós entendemos nesse texto é que nós precisamos realmente vestir a camisa do Evangelho. Não só o conhecimento não é necessário, só o conhecimento não é necessário. Eu preciso realmente entender, nascer de novo. E quando eu nasço de novo, quando eu realmente entrego a minha vida a Jesus, todos os meus hábitos antigos ficam para trás. Eu agora me coloco à disposição da fé. Eu vivo pela fé, quer dizer, em prol da fé, eu defendo a minha fé, eu defendo Jesus, eu faço de tudo para que Jesus seja visto, para que Jesus seja glorificado, para que Jesus seja louvado. A minha vida é uma vida devota a Jesus.
nascer de novo representa isso. Nicodemos se aproxima demonstrando certo conhecimento, mas não resolveu isso. Jesus de cara falou para ele: para aí, você precisa nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus assim. Você não sabe o que você está falando. Jesus, conhecendo seu coração, respondeu como verdadeiro mestre. E é assim que nós temos que fazer, meus irmãos, quando nós deparamos com as situações em que nós estamos vivendo, quando alguém vem com algum conhecimento teórico, nós temos que olhar realmente o coração, tentar, através de uma revelação do Espírito Santo, ou de uma iluminação do Espírito Santo, observar se aquilo vem realmente do coração, ou só são simples palavras para nos trazer para perto e talvez nos enganar. Jesus foi sábio. Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nascer de novo é receber de Cristo a regeneração, receber de Cristo o perdão dos seus pecados, reconhecer que você não é nada sem Ele, reconhecer se você não aceitar Ele, você vai para o inferno. Mas se você aceita Jesus, você tem seus pecados perdoados, você tem seu nome escrito no livro da vida. É ser iluminado pelo Espírito Santo para o entendimento do reino de Deus. Quando eu nasço de novo, quando eu nasço do Espírito, eu tenho conhecimento ou a compreensão do reino de Deus. Nicodemos, então, ele não tinha nada de conhecimento do reino de Deus, mas quando ele realmente conheceu a Jesus, depois no final da história nós vamos ver, Nicodemos, ele se aproximou de Jesus. Ele se aproximou de Jesus, porque ele passou a conhecer Jesus. Eu tenho certeza que a Bíblia não fala nesse texto. Eu tenho certeza que Nicodemos batizou, desceu as águas e falou: agora eu vou seguir o meu mestre, eu vou seguir a Jesus. Outro ponto dessa palavra, o nascido de novo, o homem nascido da carne, o homem nascido somente da carne, ou nascido da carne, que não é nascido do Espírito, não consegue ver a dimensão dos olhos da fé. Quem anda somente pela carne, não consegue ver a dimensão dos olhos da fé. Nós viemos falando nessa semana sobre fé. E a fé, ela está além daquilo que nós imaginamos. A fé, ela transporta montanhas nos mares. Pela fé, Jesus disse: se vocês orar para esta montanha, essa montanha, ela vai para o mar. A montanha, simbolizando aqui os problemas da vida, as situações difíceis. Quando você ora para uma determinada coisa, com fé em Jesus Cristo, todo problema tem que ser desfeito, assim como o Mauro testemunhou aqui do milagre do seu pai. Quando nós oramos com fé e confiamos, e Deus dá uma ordem, Deus com certeza vai fazer acontecer, mas para isso eu tenho que nascer de novo. Para isso eu tenho que entregar minha vida a Jesus. Para isso eu tenho que ser regenerado. Para isso eu tenho que ser iluminado pelo Espírito Santo. Sem acontecer isso, é impossível o homem na carne enxergar na dimensão da fé. A fé, ela faz coisas grandiosas em nossas vidas. E a fé, segundo a palavra, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ter fé é quando você realmente acredita em Deus. Nós temos falado aqui, mesmo quando você olha para os lados e parece que Deus não está perto, é neste momento que a fé, ela tem maior força na sua vida. Ter fé na dificuldade é continuar louvando a Deus, servindo a Deus diante das dificuldades, glorificando a Deus. O homem nascido da carne não consegue ver na dimensão dos olhos de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Quando Nicodemos tentou olhar pelo lado racional, aquilo que era espiritual, a Bíblia diz que a decisão da sua mente foi algo irracional. Como pode alguém entrar no corpo da mãe e nascer de novo? Todos nós sabemos que isso é impossível. Nicodemos não conseguia ver pelos olhos da fé. Nicodemos não conseguia ver espiritualmente, mas só carnalmente, só pela a razão de entender as coisas. E Jesus mostra para ele: Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. É preciso batizar, é preciso aceitar o movimento do Espírito Santo na sua vida, a unção do Espírito Santo na sua vida, para que você realmente consiga ver com os olhos da fé. Uma interpretação racional para aquilo que era espiritual levou Nicodemos a ter um pensamento irracional. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo.
O que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha bem, quem é espiritual consegue discernir as coisas, consegue ver o que está acontecendo. Mas quem não é espiritual não consegue discernir, ninguém o discerne. O Espírito Santo é conhecimento, o Espírito Santo é luz, o Espírito Santo é renovação, o Espírito Santo é conforto, o Espírito Santo traz alegria, o Espírito Santo traz renovação. Nossas bênçãos, elas estão nas regiões celestiais. Por isso que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós temos que ser mais espirituais, menos carnais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse contraste entre a carne e o espírito, quando nós falamos como que um homem na carne vê as coisas e como que um homem no espírito vê as coisas, eu trouxe aqui alguns contrastes para nós observar como é diferente. Como é diferente aquele que olha na dimensão da fé, na dimensão do Espírito Santo, e aquele que olha as coisas somente pela carne. Aqueles que olham as coisas somente pela carne faz como Nicodemos. Como pode alguém nascer de novo sendo velho? Entrará ele no ventre da sua mãe, ele não consegue ver as coisas espiritualmente. Aquele que vê as coisas pela carne, ele pode dizer assim: olha, vamos morrer, está muito seco, não vem chuva, está feio o negócio, está horrível. Isso é o que pensa só na carne. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele fala como a Bíblia nos mostra: eu vejo uma pequena nuvem, e dessa pequena nuvem pode descer chuva do céu, e pode regrar a terra. Quem tem fé, vê o impossível, aonde é impossível para nós, mas para Deus não é impossível. Na dimensão da fé nós não vemos obstáculos, nós vemos soluções derramadas por Deus. Na dimensão da fé, uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem é o suficiente para regrar toda a terra. Mas aquele que não tem fé, aquele que olha as coisas na dimensão da carne, ele olha para a sequidão e diz: nós vamos morrer, está muito seco, o sol está muito quente, está terrível. Mas aqueles que confiam no Senhor, olham para o céu e dizem: eu vejo uma pequena nuvem. Ah, pastor, mas estava cheio de fumaça. Mas pelos olhos da fé, nós vemos uma pequena nuvem. Amém, irmãos? Isso é enxergar na dimensão da fé. Ah, está difícil, eu não consigo. Isso é olhar na dimensão da carne. Está difícil, pastor. Ah, está uma luta lá em casa, eu não consigo fazer nada. Dimensão da carne. Quem olha pelo Espírito diz assim: eu sei que vai passar, é só uma maneira de Deus agir. Aleluia. Quem olha na dimensão da fé não vê um obstáculo, não vê problemas, vê uma solução, como diz aquele ditado popular: as pedras que jogam em você, você faz dessas pedras escadas para você subir na vida. Isto é muito importante entender e ver na dimensão de Jesus. Jesus, quando ele estava na terra fazendo o seu trabalho, trazendo assim o reino do Senhor Jesus Cristo, de Deus, seu Pai, ele passou por grande sofrimento, por grande dificuldade. E uma das coisas que eu tenho falado na igreja, Jesus sabia de tudo que ia acontecer com ele no dia de amanhã. Você imagina você acordar hoje, irmão Antônio, e pensar: puxa vida, hoje é o dia de eu ser crucificado. Será que nós conseguiríamos, Raquel? Será que nós conseguimos ficar em casa? Nós saímos correndo: vamos embora, vou pegar um avião, vou subir daqui, vão me crucificar. Jesus acordou aquele dia, ele sabia que ia ser crucificado. Por amor de mim, por amor de você, ele sofreu as consequências. Mas Jesus é o grande exemplo de ter uma visão de fé, não olhar pela carne. Quem olha só pela carne só vê as dificuldades, mas quem olha na dimensão do Espírito vê a solução. Jesus sabia que o seu sofrimento traria grande vitória, traria realmente o resgate de muitas almas que estavam na mão do diabo. Jesus foi até o fim, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Para a glória de Deus, Ele está conosco. Aleluia! Então assim, quem está vivendo na dimensão da carne, não vê como Jesus vê, mas vê como Nicodemos vê. Nicodemos
Mas como pode, Jesus? Eu já sou grande, como é que eu vou nascer de novo? Não conseguia ver o lado espiritual. E Jesus está dizendo para você nessa noite, você precisa olhar com os olhos espirituais. Nada é impossível para aquele que crê que tem um Deus todo-poderoso. E agindo Deus, quem impedirá? A única coisa que Ele pede para nós, servi-lo com alegria, adorar e persistir, adorar e persistir, na dor, na bonança, na alegria, em todos os momentos. A alegria que nós estamos prestes a conquistar é muito maior do que todos os sofrimentos que nós passamos aqui na terra. Todos nós passamos por sofrimento aqui na terra, mas a Bíblia diz que o prêmio desse sofrimento ou dessa persistência não se compara, é muito grande, é muito maravilhoso. Então vale a pena nós persistirmos e começarmos a olhar na dimensão da fé. Vou pagar quando quiser. É o homem que pensou na carne. Comprou fiado. Eu não tenho dinheiro, vou pagar quando eu... Deixa ele para lá. Quem vive na carne pensa assim. Mas quem vive no Espírito, não posso atrasar. Sou cristão. Amém? Quem vive no Espírito, paga as suas contas em dias. Quem vive na carne, deixa para lá. Quem sabe um dia eu resolvo pagar. Quem vive na carne diz assim, deixa ele lá, ele se vira nos 30. Quem vive no Espírito, não, vamos ajudar. Somos uma família. Quem vive na carne, vê um pobre necessitado e julga, é porque não trabalha. Mas quem vive no Espírito, não, vamos fazer uma cesta básica para ele. Quem vive no Espírito vive numa dimensão maior, numa dimensão de amor, numa dimensão de cuidado. Quem vive na carne só vê a desgraça alheia, só vê o problema, só vê dificuldade. Mas quem vive no Espírito passa por cima dando glória a Deus. Amém? Como diz aqui Isaías 40, versículo 31. O que diz Isaías 40, 31? Os que esperam no Senhor, renova suas forças. Aleluia. Renova suas forças, subirão com asas como águias. Quem que sobe com asas como águias? É quem vive no Espírito. É quem é nascido do Espírito. É quem realmente quer viver no Espírito. Em último lugar, o nascido do Espírito consegue andar nas asas do Espírito. Oh glória! Olha o que diz o texto: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido da carne vive como a galinha, ciscando, como o porco, só olhando para baixo. Mas quem vive no Espírito anda como a águia, aleluia, subindo e subindo e subindo até as mansões celestiais, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem vive no Espírito anda nas asas do Espírito, aleluia, tem compromisso em dar continuidade ao que Cristo começou. Quem vive no Espírito tem esse privilégio, como diz Jesus, você é direcionado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele sempre vai te levar em lugares arejados, em lugares que você vai ter conforto. Sim, às vezes o Espírito Santo te leva no deserto, assim como levou Jesus, mas no momento certo, ele providencia o pão para você. Quem vive no Espírito tem certeza da sua salvação. Quem vive no Espírito, aleluia, não fica travado diante de um problema. Quem vive no Espírito, coloca o pé na frente e fala, eu vou marchar, é para frente, porque é para frente que eu tenho que ir, para trás quem anda é caranguejo. Eu sou de Jesus e vou para frente. Quem anda no Espírito faz como o povo de Israel, coloca os pés sobre as águas, e as águas se abrem, e eles passam em terra seca, porque Deus deu uma ordem para nós essa noite, e está dando para você também. Marche em frente, confie no Espírito Santo, que está sobre a sua vida, aleluia, porque é Deus que vai abrir as portas, é Deus que vai fazer o impossível. Você nasceu de novo, você nasceu do Espírito, e quem nasce do Espírito, vive na
na direção do Espírito, aleluia. O nascido do Espírito, ele busca agradar a Deus, não agradar a carne. Meu irmão, agradar a carne é problema. Agradar a carne, você vai engordar, você vai ficar obeso. Agradar a carne, você vai criar situações complicadas para a sua vida. Quando eu falo em engordar de obeso no sentido espiritual, você vai engordar a carne, mas o espírito vai ficar fraco. Nós temos que engordar o espírito. Nós temos que alimentar o nosso espírito. Aleluia. E como que eu posso alimentar o meu espírito, pastor? Meu irmão, não tem outro lugar a não ser na palavra de Deus. Amém? Se você não tem tempo para ler, pegue um tempo. Ou arrume o tempo. Sem conhecimento da palavra de Deus, você nunca vai ser cheio de Deus, porque a pessoa cheia do Espírito Santo, vou te revelar uma coisa, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É cheio da palavra de Deus, cheio do conhecimento dele, aleluia. Quanto mais nós conhecemos, mais nós nos estruturamos. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta de tudo, irmão, dos vícios, liberta da preguiça, liberta de muitas coisas, liberta das más companhias. O que mais leva cristão hoje para o mundo são as más companhias. Nós precisamos trazer os nossos amigos para a igreja, não acompanhar os nossos amigos para o mundo, para os lugares onde não tem a presença de Deus. A presença de Deus é aqui reunido. Traga os seus amigos para cá, fala para ele: eu tenho um lugar melhor para você, é na igreja, é louvando ao Senhor, é glorificando ao Senhor, é na igreja que você tem que ir. Se teu amigo te chamou para ir para um baile, se teu amigo te chamou para ir para uma balada, se teu amigo te chamou para você para ir no lugar onde você não pode estar na casa de Deus, não faça isso. Domingo é dia de estar na casa do Senhor. É o dia sagrado para nós cristãos. Domingo é o dia sagrado, é o dízimo do nosso dia. Aleluia, irmãos, glória a Deus. É o dízimo do nosso tempo, é o domingo. Aleluia, aleluia. O nascido do Espírito sabe da astúcia do diabo e por isso vigia. O nascido do Espírito vence toda a barreira, pois adquiriu sabedoria de Deus. Amém? Diga assim: eu sou nascido do Espírito e o diabo não tem poder sobre a minha vida, não tem poder sobre a minha família, não tem poder sobre os meus negócios, porque eu sou nascido do Espírito. Diga assim: eu, o Espírito Santo, ele me guia, ele abre caminhos, ele me dá entendimento, e eu jamais vou ser enganado, porque ele é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ficamos com essa palavra nessa noite.